Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, no programa de hoje nós preparamos para vocês duas matérias maravilhosas. Primeiro nós fomos entrevistar a doutora Juliana Furtado, que nos contou tudo sobre alergia e doenças de pele. Depois temos uma entrevista incrível com o doutor Daniel Shoa sobre manejo pós-parto e os cuidados que devemos ter com os filhotes. E ainda tem o nosso queridinho da TV Pet Show, que é o Meu Pet é Lindo. Tudo isso depois do intervalo. Não sai daí! Eu estou aqui com a doutora Juliana Furtado Lima Verde, veterinária e atua na área de dermatologia animal. Doutora, muitíssimo obrigada por nos receber aqui. O tema de hoje é alergia e doenças de pele. E a minha primeira curiosidade é quais são as principais alergias que existem entre cães e gatos? Pronto. É muito comum nos animaizinhos, nos atendimentos, a gente diagnosticar as alergias a picadas de parasitas, Não é tão comum aqui em Fortaleza, porque a gente não tem uma infestação tão grande de pulgas. Se é comum também as alergias alimentares, que os proprietários já chegam mudando ração, procurando rações à base de peixe, mas isso tem que ser um processo muito bem estudado, diagnosticado. E os animais são ditos atópicos, que são os alérgicos propriamente ditos. Esses sim são os pacientes mais graves que necessitam de mais cuidado. Doutora, a senhora mencionou as alergias alimentares. Existe algum alimento que possa causar alergia ou não? Não, assim, os animais eles têm alergia às proteínas, A carne, o peixe, o frango. Então a gente tem que diagnosticar qual alergia aquele animalzinho tem. Então, às vezes isso é dele, é um fator inerente a um animal e a partir daí do contato com aquele alimento, passo a passo, ele pode vir a desenvolver uma alergia. E como é que eu posso diferenciar se o meu animal tem alergia ou doença de pele? E aí é um trabalho mais sofisticado, assim, a gente precisa diagnosticar. Sempre falo aos meus clientes assim, a primeira consulta é uma consulta de triagem. A gente pega, examina o animal, faz citologia de pele e aí vê se a gente tem os bichinhos, O que é que a gente chama de bichinho? São os ácaros, os fungos, as bactérias. A partir de um diagnóstico, se o animal tem alguma coisa na pele, as dermatites que vocês costumam falar, então se existe alguma coisa na pele, a gente tem que tratar o problema de pele, excluindo os bichinhos, Aí assim, a gente pode vir a ter um posterior diagnóstico de uma alergia. E no primeiro contato, eu não posso olhar para o animal e condenar a ser um ser alérgico sem primeiro limpar a pele daquele ser. O termo dermatite não é o que a gente deve usar, Porque eu passei minha vida inteira falando dermatite, eu cheguei aqui... Não, é um termo muito comum, A dermatite é qualquer afecção que existe na pele. Então é muito comum ele ser utilizado. Meu cãozinho está com dermatite, aí até a cena para recepção de que a gente tem um problema de pele para ser tratado. Doutora, e em casa, existe algum produto que eu use em mim ou produto de limpeza que possa causar alergia? Não, se fala muito dos desinfetantes, Mas os desinfetantes, eles são irritantes de pele, eles não são alérgenos aos animais. Doutora, e o animal que lambe muito as patas, ali pode ser alergia ou é uma doença de pele que ele está desencadeando? Pode ser uma doença de pele que causa o prurido, a alergia, a coceira, ou pode ser sintomas, sim, de uma alergia. Assim, é muito comum a gente ver os animais que são alérgicos, que têm a questão da lambedura de patas, o ouvido, eles sempre têm otites de recorrência, aquele abdômenzinho, aquela barriguinha mais vermelha. Então, são sinais para a gente ficar mais preocupado e levar um profissional qualificado. E quanto às vacinas, doutora, as vacinas que hoje já existem para as alergias, a senhora indica já para o animal que não tem nada ou só mesmo se ele apresenta algum sintoma, a senhora vai indicar as vacinas? Pronto. Se o animal ele é alérgico, ele tem um diagnóstico de uma alergia, então a gente tem que estadiar que tipo de alergia ele tem. Se ele tem uma alergia alimentar, então aí já é dieta de restrição. A gente faz a dieta de restrição e o animal acaba vivendo bem com aquilo.
Se o animal é dito atópico, não, aí ele meio que já é condenado ao uso de um medicamento e uso contínuo. Para que se diminua a utilização dessa medicação, a gente pode fazer uso das vacinas, mas as vacinas ela é específica de cada cãozinho. A gente pega o soro, manda para o laboratório específico, lá ele vai ver a que antígenos o animal tem alergia, prepara uma vacina específica para aquele animal e é todo um processo. Para que a gente tenha um resultado bacana, são 2 anos de uso de vacina ou até mais. Então, assim, é estudado. Para cada paciente há uma conduta e uma terapia diferente. Doutora, e com relação às doenças de pele, existem animais que já nascem com disposição a ter essas doenças ou raças que já são mais propensas ou não? Existe sim, a gente pode dizer que existe sim. Algumas raças têm, anatomicamente, elas são mais predispostas a ter. Como é que eu posso explicar isso? Aqueles mais cheios de preguinha, como os Shar-Peis, aí eles são mais gordurosos, acabam tendo mais problemas de pele naquelas preguinhas. Os bulldogs, então assim, algumas raças a gente vê, se a gente não tiver um cuidado mais específico, a gente acaba tendo uma predisposição a ter uma ou outra dermatite. Existe algum cuidado que eu possa ter, eu tendo alguma dessas raças? Tem alguma coisa que eu possa fazer já para evitar? Tem, existem muitas condutas. A gente, assim, algumas raças a gente tem que direcionar bem a questão dos banhos, frequências de banho. Algumas raças precisam de mais banho, outras não. A gente pode utilizar de produtos específicos para limpeza de pregas, né, de patinhas. Então, a gente pode sim, sempre conversando com um colega veterinário que atende o seu bichinho, orientá-los para que o manejo seja adequado, para que não venha causar um problema de pele. Muitos hidratantes e tal, isso tudo pode ser fator irritante, sim. Então a dica é adquirir um animalzinho desse, tem que trazer logo para saber como é que eu vou cuidar para evitar, que é muito melhor. Eu sempre falo que a medicina veterinária, hoje em dia a gente está nessa onda de se especializar. Eu acho isso muito bacana, até porque você estuda mais uma determinada área do cãozinho e acaba se melhorando os atendimentos. Mas eu acho que a gente tem que ter um retrocesso também. Existiu o veterinário da família, vamos dizer assim como o médico da família, no qual aquele veterinário, como o clínico geral, ele vai conseguir te orientar e te acompanhar desde o começo. Então, se você tem um acompanhamento desde o começo daquele cãozinho, você sabe que rações começou a utilizar, o que pode ter dado start para aquele problema ou não. Então, um bom clínico é de fundamental importância para o seu animalzinho, até porque não é só a pele, são vacinas, a nutrição é muito importante para que a gente não tenha alguns problemas de pele. Então, o conjunto faz com que o animal ele fique bem. Doutora, e tem uma coisa que é a nossa dor de cabeça de quem tem bichinho de estimação, as sarnas. Oh, meu Deus. As sarnas é uma dor de cabeça. Eu queria que a senhora falasse um pouco e dissesse como é que eu devo proceder. Eu tenho que diferenciar também, às vezes tem gente que acha que é uma alergia e às vezes deixa com que a sarna já vá tomando conta. Como é que eu faço para fazer essa diferença? Hoje em dia, eu brinco muito que a sarna de hoje não é igual à sarna de antigamente. A gente via o animalzinho e conseguia identificar, assim, às vezes olhando a característica da lesão, a gente já conseguia identificar que o animal tinha uma possibilidade de ter a sarna ou não. Hoje em dia já existem muitos remédios que são tratamentos até para a sarna, que a gente faz uso, aqueles comprimidozinhos para carrapato e tudo mais. Então o diagnóstico da sarna está cada vez mais difícil. É muito mais difícil hoje eu conseguir encontrar uma sarna fazendo um raspado do que eu conseguia anteriormente. Mas hoje em dia os canis têm muito mais cuidado na questão dos cruzamentos, então a compra como é que eu posso dizer? A compra com responsabilidade está fazendo com que isso quase não aconteça mais. É muito mais difícil é muito mais fácil hoje, a minha casuística maior é de problemas de pele por alergia do que por ácaro, por sarna. Mas a sarna, outro cachorro pega em contato ou não? Pode, existem alguns que o animal pode pegar de um para o outro, ou até mesmo o próprio tutor pode pegar. Uhum. Doutora, o que a gente vê muito se fala muito dessas doenças com relação a cachorro. Eu não vejo muita gente falando de gato com sarna ou com algum tipo de doença de pele. Existe isso ou não é divulgado? Mas os gatos também têm esse tipo de doença? Tem, os gatos têm. Os gatos têm alergia, tem problemas com alergia, tem problemas com as dermatites, né? Os gatos têm problemas de pele, sim. Só que o gato acaba que existem
é mais comum as doenças respiratórias do que as doenças de pele. Então, no cão a gente acaba vendo mais doenças de pele e no gato a gente acaba encontrando mais doenças respiratórias. Então, assim, é por isso que não se fala tanto. Mas tem animais que têm alergia, tem gatinhos que têm sarna, principalmente aqueles que a gente encontra na rua. Então, assim, são nossos pacientes também recorrentes. Doutora, muitíssimo obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Eu gostaria que a senhora encerrasse falando um pouco sobre a importância de você sempre buscar um especialista, de sempre buscar um médico veterinário para os cuidados com seus animais. Pronto. Eu sempre levanto a bandeira de não automedicar seu cãozinho, né? Porque às vezes os shampoos medicamentosos, as rações, elas estão ali na prateleira, a gente, às vezes na ânsia de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Então sempre procurar um profissional qualificado e ter o seu médico veterinário que você possa pedir aquele help num momento mais complicado. Eu agradeço demais a oportunidade. Gente, vocês viram como é importante, em primeiro lugar, consultar sempre um profissional? E agora a gente vai para mais um intervalo e na volta uma entrevista com o Dr. Daniel Shoa, falando sobre o manejo pós-parto e os cuidados que a gente deve ter com os nossos filhotes. Doutor, muitíssimo obrigado por novamente nos receber. Minha primeira curiosidade, eu ouvi o senhor falar esses termos e eu não sabia que esses termos eram utilizados também nesse mundo veterinário, sobre neonatologia e pediatria. Esses termos são utilizados para poder diferenciar as fases do filhote. De 0 a 15 dias, chamamos o filhote de neonato. Durante esse período, o filhote tem os olhinhos fechados e culmina com a abertura do globo ocular mais ou menos com 15 dias. De 15 dias a 6 meses, passa a fase pediátrica. Doutor, e a incidência de morte é muita entre as cadelas? 65% a 70% da morte de filhotes ocorre na primeira semana e aí a gente tem que ter um cuidado redobrado durante essa fase. Os outros 25% a 30% de mortes ocorrem entre o 7º dia e o 21º dia. Então, cuidado redobrado para não perder a ninhada toda durante as 3 primeiras semanas. E por que acontece? As mortes podem ocorrer por diversos fatores, como o filhote já pode nascer com algum problema congênito, como problemas de malformação renal, hepática, cardíaca, ou então os problemas ligados às parasitoses, como os problemas bacterianos. Você tem o filhote que, ao mamar na mãe, ele acaba adquirindo bactérias, a mãe tendo uma mastite muitas vezes subclínica, o criador, o veterinário, não percebendo que a mãe tem bactérias naquela mama, o filhote acaba se contaminando e morrendo. Um outro fator também de contaminação é quando você tem uma ninhada muito grande. Muitas vezes, a maioria das cadelas tem 4 a 5 pares de mamas. Então, se ela tem 5 pares de mamas, 10 mamilos disponíveis, e tem uma ninhada com 11, 12 ou 13 filhotes, algum filhote vai sobrar, não vai ter acesso à mama e vai acabar pegando na vulva, mamando na vulva e adquirindo restos placentários e desenvolvendo alguma infecção. Então, o ideal quando se tem uma ninhada muito grande é dividir essa ninhada em 2 partes, botar para mamar a primeira turma, separar e depois botar para mamar a segunda turma para que todos tenham acesso às mamas e não tenham acesso à vulva da cadela com posterior contaminação. Doutor, o senhor acabou de falar uma coisa que me deixou muito curiosa. Assim como nós, as cadelas também têm mastite? Tem. Por que é que ocorre cada vez mais comum mastite ou mamite em cadelas? Cada vez mais nós temos rações melhores, rações prêmios e super prêmio. E muitas vezes o criador, o proprietário, não se sentindo satisfeito, acaba superalimentando essa cadela, dando também um suporte, além do que ela necessita, com vitaminas. Algumas cadelas, 1 semana antes do parto, já estão com as mamas bem desenvolvidas, já começa a produção de leite. Aquele leite, 3, 5, 7 dias antes do parto, não sendo mamado, a cadela vai desenvolver uma mamite e assim que ela parir, o filhote já vai mamar um leite contaminado.
E como é que eu sei, doutor? Porque assim, eu já tive mastite. Então eu sentia febre, o seio fica muito dolorido. Como é que eu percebo nela? É da mesma forma. Somos mamíferos. Você ou a cadela estamos no mesmo grupo. O filho da gente vai depender do leite materno. Se a mama estiver bastante avermelhada, estiver bastante sensível ao toque ou tiver a presença de pus, é um indicativo de mamite. Então isso tem que ser observado para caso seja detectado antes do parto, a cadela possa ser submetida a uma antibiótico terapia e aí a gente possa reverter o quadro e o filhote possa mamar sem risco. Mas dá em todos os seios, não? Só... Pode ser individual, como pode ser coletivo também em todas as mamas. Doutor, e assim, quando ela tem um filhote, qual é o melhor lugar da minha casa para eles ficarem? O melhor local para uma cadela ficar com seus filhotes é o local que não tenha corrente de ar direta e que não seja frio. A temperatura normal de uma cadela é 38 graus e meio. O filhote nasce com 35 graus e meio. Se você levar para o ar-condicionado do seu quarto a 20 graus, esse filhote vai baixar de 35 graus e meio e pode entrar em coma. E ele vai ter dificuldade de sobreviver. Com 1, 2 dias ele vai morrer. Então a sensação que a gente tem de levar para o cantinho mais gostoso da casa, que é o quarto com ar-condicionado, ou então muito próximo ao ventilador, é estritamente equivocada. É melhor que o filhote fique num local quente, com temperatura ambiente acima de 30 graus, porque aí ele vai ter condições suficientes de produzir calor e sobreviver. Se ele for para um local muito frio, ele absorve a temperatura do ambiente e vai morrer. Doutor, existe alguma coisa que eu possa fazer? Eu em casa, minha cachorra teve filhote, tem alguma coisa que eu possa fazer com os filhotes ou a cachorra vai cuidar de tudo? Se a cadela tiver um instinto materno bom, toda vez que o filhote mamar, após ele se alimentar, ela vai lamber. Porque na primeira semana de vida, tem que ter o estímulo da lambida da mãe na região ventral do filhote, para que ele possa urinar e defecar. Se esse filhote só mama e a mãe não lambe para fazer com que esse animal urine e defeque, esse animal vai produzir gases e vai ter muita dor e vai vir a óbito depois. Então a mãe tem que ter um instinto materno para fazer esse procedimento para que o filhote possa urinar e defecar. Como o filhote nos primeiros dias de nascido só se alimenta do leite materno, a mãe ao lamber a barriguinha vai beber o xixi e comer o cocô do filhote, porque essas secreções do filhote só tem cheiro de leite materno, então é comum ela fazer isso. Então quer dizer que essa lambida ela tem um significado, não é só carinho. É carinho e também é necessidade fisiológica para que esse filhote possa urinar e defecar. Doutor, e no caso de morte da mãe, como é que a gente cuida dos filhotes? Se a mãe morrer, eu vou ter que colocar os filhotes no local que eles possam ficar juntos, ou se for só um filhote, que seja com a temperatura ambiente acima de 30 graus. Eu vou pesar esse filhote diariamente, exemplificando. Vamos supor que esse filhotinho aqui, o Snoopy, pese 500 gramas. Se ele pesa 500 gramas, ele vai ter uma necessidade de mamar 20% do peso vivo dele em 24 horas, o que corresponde a 100 ml. Esses 100 ml eu vou dividir em 8 mamadas. Tá? Então, cada mamada desse filhote equivale mais ou menos a 12,5 ml, ele pesando 500 gramas. Então ele vai mamar 8 vezes 12,5 ml por dia, por mamada, 8 vezes por dia. E esse filhote tem que ser pesado diariamente, porque todo dia ele vai aumentar peso. Se ele nasce com 500 gramas, no dia seguinte ele tem 520. No dia posterior, ele tem 540, 560, e aí eu tenho que ficar reavaliando a quantidade de alimento que esse filhote tem que receber por dia para que ele possa crescer sem nenhuma dificuldade. E o leite que eu dou? Existe alguma recomendação? Existem os leites próprios para filhote de cães, tá? Que a gente pode comprar, independente da marca, todos são boas, mas o principal, se eu estou com um filhote que não tem acesso à mãe e eu vou alimentar artificialmente, eu tenho que procurar colocar na posição correta, na posição horizontal. O filhote não pode ficar na posição vertical mamando, senão o leite vai descer direto para o pulmão e esse filhote vai ter pneumonia. Então a posição correta é essa, e eu vou estar observando também se o filhote, ao mamar, ele faz esse movimento com as mãozinhas
que quer dizer que ele está sugando bem o leite, tá? E todo filhote, quando está mamando também, ele costuma estar balançando o rabinho, ele está demonstrando felicidade por estar mamando. Então, se o filhote está apático, não mexe as mãozinhas à frente, não mexe o rabinho, possivelmente ele só está sendo acalentado na mamadeira, ele não está mamando, não está sugando. Isso tem que ser observado. Doutor, eu sei que o senhor vai dizer que não, mas eu vou perguntar mesmo assim. E leite de gado, leite de vaca? Qual é a diferença? Ele pode tomar, filhote? Pode, mas não deve. Qual é a diferença? O leite de gado tem muita lactose. O filhote não tem uma quantidade muito grande de enzimas chamadas lactase para digerir o leite de gado. Por isso, mais facilmente ele vai ter um processo diarreico com o leite de gado, porque é um leite mais gorduroso e com a maior quantidade desse açúcar que ele não consegue digerir. Se eu não tenho acesso ao leite próprio, eu posso fazer a opção pelo leite de cabra. É um leite mais suave que o filhote vai conseguir ter uma resposta melhor do que o leite de gado. Mas o leite de vaca pode matar se insistir? Pode, porque o filhote pode ter processo diarreico, por ser um leite muito gorduroso, e pode produzir muitos gases, por ter uma dificuldade digestiva maior. Se o filhote produz muitos gases, ele pode ter muita dor e acabar morrendo com excesso de gases. Doutor, e no caso de um parto cesáreo, tem alguma recomendação para a mãe e para os filhotes ou a gente é do mesmo jeito? Toda vez que é feito um parto cesárea, a mãe não passou pelo processo de parto normal. Então ela pode não reconhecer os filhotes nas primeiras horas. Como ela pode estar voltando ainda da anestesia e agredir um filhote dela por não reconhecer. Algumas cadelas submetidas a cesáreas também desenvolvem depressão pós-parto e agridem os filhotes. Então, cadela submetida à cirurgia, o filhote tem que ser acompanhado com um tratador ou com um proprietário e a cadela não pode ficar só com o filhote. Hoje já está mais do que comprovado que é melhor você deixar o filhote mamar a cada 3 horas, retirando ele depois e recolocando a cada 3 horas para ele mamar, do que deixar só com a mãe. Deixar só com a mãe pode, muitas vezes, a mãe ser desastrada, acabar pisando em cima do filhote, ou então agredir o filhote se ela é submetida a uma cesárea e não passa pelo procedimento de parto normal. Doutor, e muita curiosidade de muitas pessoas é qual o momento certo de separar de vez. Eu vou dar os meus filhotes e qual o momento, com quantos dias eu posso fazer isso sem que haja nenhum tipo de trauma nem para a mãe, nem para os filhotes? A gente pode dividir em algumas fases. Até os 21 dias, o filhote é estritamente dependente do leite da mãe ou do leite artificial, porque ele não tem condições de ter uma alimentação semissólida, de ir para uma papinha. Então, até os 21 dias, só com leite. Após os 21 dias, eu posso começar a fase de transição. Pegar uma ração de alta qualidade ou pegar uma papinha específica e começar a dar um alimento pastoso para aquele filhote. Isso eu faço até os 45 dias. Após os 45 dias, eu já vou para a terceira fase. O filhote já pode ser apresentado a alimentação sólida. Sólida ou então um pouquinho umedecida para que diminua, para que não fique com consistência tão enrijecida e o filhote possa se alimentar. Sempre com água quente. Eu não posso pegar, um erro que se comete muito, é pegar e misturar com leite de gado. O leite de gado eu tenho que tentar não utilizar. E a separação não causa saudade para a mãe nem para o filhote? A gente pode fazer isso tranquilo? Tem que fazer por etapas. Quando chega com 30 dias, começa a erupção dentária dos filhotes. Então o filhote, ao tentar mamar, ele vai acabar machucando a mãe. Então, quando o filhote é vendido com 45 dias, que começa a separação, a mãe vai ter uma sensação de alívio, porque não vai ter mais o filhote machucando ela, mas vai sentir saudade também. Lembrando que se eu tenho uma cadela que tem 3, 4, 5 filhotes, eu não posso tirar todos os filhotes de uma vez, porque a mãe vai continuar produzindo leite e vai desenvolver também uma mamite posterior. Então eu tenho que liberar 1, 2 filhotes e deixar sempre um filhote com a mãe, para que não possa atrapalhar ela na parte psíquica e também com relação a uma nova mamite que poderá acontecer. Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada por esta verdadeira aula que o senhor nos deu. E a TV Pet Show vai ficando por aqui, mas eu já adianto que nós estamos preparando muitas novidades para vocês. Vocês não perdem por esperar. Quer aparecer no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou um vídeo com seu pet e manda para o nosso WhatsApp.
Quer dar sugestão ou tirar dúvida? Escreve pra gente. E o nosso encontro já fica marcado para o próximo sábado, às 9h30, aqui na TVC. Quer rever o nosso programa? Todas as quintas, às 13 horas. Um cachorro não se importa com o valor do seu salário. Não liga para sua roupa, não tira extrato bancário. Não sabe o que é dinheiro, viagens para o estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer seu carinho e, quem sabe, um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta, maltratando seu planeta e o pouco que lhe resta. Não polui rio nem mar, também nunca vai marchar para começar uma guerra. Por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra. Duvido ter um cachorro envolvido em mensalão, se banhando em lava-jato ou latino em delação, discussando numa praça contra sua própria raça. Raciocine, eu lhe peço, não tem bicho investigado, muito menos condenado nos canis lá do Congresso. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor, da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem, mesmo estudado, vive sendo reprovado e não aprende a lição, que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida que é tão breve, por isso talvez a pressa, a urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco, e a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende. Peleja, mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que o amor, meu povo, o amor tem 4 letras e, por certo, 4 patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata, não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você com o poder de um olhar. Tão puro e tão leal, tem o dom especial de sempre nos perdoar. Por isso que eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. Em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais, para o homem poder crescer, precisaria nascer igualzinho os animais.